Aí você vai falar pra mim assim, ó. Ó o que você vai falar. Mas de jeito o Boulos vai ganhar. Você tá sentindo isso, sim ou não? Ele vai ganhar. Já está contratada a inelegibilidade de Pablo Marçal, segundo seus aliados. O processo irá demorar mais ou menos o mesmo tempo que o de Bolsonaro. Integrantes da campanha do candidato derrotado avaliam que a Justiça Eleitoral deve resolver em 2025 a situação do ex-coach. Com Bolsonaro, o que aconteceu foi mais ou menos a mesma coisa. Ele ficou inelegível em junho do ano passado e ele terminou então de cumprir o processo na Justiça Eleitoral 8 meses após a eleição de 2022. No caso de Bolsonaro, a previsão é de que até setembro ele fique inelegível, setembro, outubro, porque o caso é em primeira instância, então não vai tramitar direto no Tribunal Superior Eleitoral, e sim a partir do TRE de São Paulo. Então ele começa a ser julgado em São Paulo, vai haver recurso, então vai ter um atraso pequeno, porque como a gente viu no caso de Sérgio Moro, entre o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral e o julgamento no TSE, decorreu cerca de um mês e pouco. E é o que vai acontecer com o Marçal. O fato é que aliados do candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo não admitem em público, mas até eles já dão como certo que o ex-coach vai ser condenado e declarado inelegível pela Justiça Eleitoral, ficando afastado de disputar cargos políticos até 2032. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O que vai impedir qualquer pretensão de Marçal de concorrer nas eleições 2026, 2030 e 2032. Foi o que disse um aliado de Marçal. Pelos cálculos dos integrantes do PRTB, as ações contra ele podem começar a ser julgadas na Justiça Eleitoral de São Paulo no começo do ano que vem e subirem ao TRE de São Paulo no final do primeiro semestre. Por essa projeção, uma condenação pelo TSE viria no segundo semestre, entre outubro e novembro, ou seja, um ano após o primeiro turno da eleição paulistana. Então você vê, eu falei até errado, que ele vai passar por 2 instâncias a mais do que Bolsonaro. E isso vai dar uma diferença muito pequena de tempo, porque de junho a setembro, tem julho, agosto e setembro, são 3 meses, ele vai percorrer mais 2 instâncias. A Justiça Regional Eleitoral da cidade de São Paulo, depois ele vai para o TRE do Estado de São Paulo e depois para o Tribunal Superior Eleitoral. Fora do segundo turno, ele vai seguir sendo investigado em pelo menos 10 ações de inelegibilidade. Os processos são movidos pelo Ministério Público Eleitoral a pedido de adversários do Boulos na corrida, Datena, Boulos e Tabata. E as ações vão começar aí na Justiça da cidade, aguardando a conclusão da chamada fase de instrução, e vão ser julgadas pelo TRE do Estado e pelo TSE. Entre as principais acusações estão monetizar perfis de redes sociais, laudo falso, tem uma infinidade de coisas. E aqui os detalhes, né, do laudo falso. O Alexandre de Moraes já deixou a pista, tudo isso acontece com celeridade, porque o Alexandre de Moraes já indicou o caminho para a Justiça Eleitoral. A pista foi deixada na decisão do Alexandre de Moraes de mandar o Marçal se pronunciar sobre o uso do X na campanha, que ele não poderia ter usado, e ali nessa decisão o Moraes já apontou os crimes eleitorais do Marçal.
A conduta de Marçal, o Moraes disse, a conduta de Pablo Henrique Costa Marçal, em tese, caracteriza abuso de poder econômico e no uso indevido dos meios de comunicação, sendo grave afronta à legitimidade e normalidade do pleito eleitoral. Quer dizer, o Alexandre de Moraes ele já falou da questão eleitoral, não só do uso do X, ele não se restringiu ao caso do qual ele é relator, mas também ao pleito no TSE, na visão do TSE sobre o pleito. Moraes destacou um dos precedentes que podem ser usados contra Marçal, um deputado do União Brasil do Paraná, que foi cassado também pela mesma razão. Isso ele deu à jurisprudência, e a gravidade do caso Marçal é considerada enorme, muito maior que a desse deputado do Paraná, o Francisquini, um delegado bolsonarista que teve o mandato cassado por usar os mesmos métodos. Para o ex-ministro Admar Gonzaga, do TSE, se trata de um caso concreto de ineligibilidade, o caso é muito claro e não tem o que fazer. E isso mostra que o Marçal ele deve ir para essa campanha, ele deve nesse final de campanha tentar, como eu já disse, de todas as formas, evitar que o Guilherme Boulos perca a eleição, porque isso vai ser considerado um agravante. Se a Justiça Eleitoral considerar que o Guilherme Boulos perdeu a eleição por conta do atestado, do laudo falso divulgado por Marçal e pelas estratégias desleais dele, aí a situação do Marçal fica ainda pior na Justiça Eleitoral. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.